Olá, pessoal! Neste vídeo, nós vamos estudar os crimes contra a família. Esses crimes estão previstos no título 7 da parte especial do Código Penal. Nós vamos ver hoje, em especial, os crimes contra o matrimônio, os crimes contra o casamento, que estão entre os artigos 235 e 240. Sendo 235, bigamia, e 240, adultério. Um momento que eu aproveito para explicar que são diferentes. Claro que vocês sabem. Contudo, pode ser que a gente fique um pouco em dúvida. A bigamia, ela está em vigor, ela ainda é um crime tipificado no Código Penal, enquanto que o artigo 240, que trata do adultério, ele está revogado. Então, hoje em dia, se houver uma traição num casamento, pode ser um ato, por exemplo, um ato reprovável, pode ser um ato imoral, pode ser um ilícito civil, por faltar com os deveres do casamento. Contudo, não será um ilícito penal. Não é mais crime cometer adultério. Então, nós temos que pensar o seguinte: o Código Penal, quando ele foi elaborar essas normas, os legisladores, eles tinham uma mentalidade muito diferente de hoje. A sociedade era outra, a cultura, todos os aspectos, da nossa sociedade, eles não, assim, a sociedade em vários aspectos, ela modificou. É claro que nós temos muitas coisas do passado ainda, mas algumas questões culturais não são as mesmas. Então, esse código de 1940, ele sofreu algumas alterações, como nós vimos, por exemplo, nos crimes contra a dignidade sexual. Nós temos normas de 2018, 2015, que foram atualizando, revogando e tirando, acrescentando alguns pontos no Código Penal. Só que esses crimes contra a família, as atualizações, alterações, elas datam da década de 60, década de 80. Então, isso só mostra pra gente que a aplicabilidade prática, ela tem se reduzido muito. Inclusive, no anteprojeto do Código Penal, os crimes contra a família não serão contemplados. Então, nós vamos pensar, analisar essas normas à luz dessas realidades, à luz desse contexto, que as normas foram pensadas para uma sociedade da década de 40, que não é mais a sociedade de hoje. Então, nós temos que dar uma importância também a esses tipos penais, porque o legislador constituinte, ele contemplou a proteção da família no artigo 226 da Constituição. Então, nós temos que pensar também, fazer uma análise constitucional das normas protetivas à família. Vamos ver o artigo 235, que ele traz. 235, contrair alguém sendo casado, novo casamento. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 1º, aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, ou outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Então, vamos analisar o que dispõe toda essa normativa. Bom, contrair alguém sendo casado, novo casamento civil, ou novo casamento religioso com efeitos civis. Isso é importante porque, se for união estável, duas uniões estáveis concomitantes, não vai configurar bigamia. Para configurar o crime de bigamia, nós temos que ter 2 casamentos realizados no cartório, ou casamento religioso com efeito civil. 2 ou mais, porque o tipo 235, ele contempla também a poligamia. A poligamia, ela também vai ser punida, e se houver, no caso a poligamia, o que vai configurar? Um concurso penal, um concurso material ou uma continuidade delitiva, certo? Então, vamos continuar vendo aqui. O parágrafo 1º, ele vai contemplar o sujeito passivo que contraiu o casamento com o bígamo. Olha só, aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada. Essa é a forma privilegiada. A pena é menor, mas a pessoa que contraiu o casamento sabendo, que o seu futuro cônjuge era casado também, ela também vai ser punida. Diferente ao parágrafo 2º, que traz a exclusão da tipicidade. Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, ou outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Então, são elementos importantes que a gente tem que saber. A bigamia, ela é diferente do adultério. O crime de bigamia também pune a poligamia, que vai ser o caso de concurso material ou continuidade delitiva, e também pune quando houver 2 uniões homoafetivas concomitantes
Isso porque o STF deu uma interpretação constitucional ao artigo 1723 do Código Civil. E assim ele reconhece a união estável entre homoafetivos como um casamento. Então, para fins penais, a união homoafetiva, ela vai ser considerada duas uniões homoafetivas concomitantes, ela vai ser considerada também bigamia. O STF deu essa interpretação constitucional ao 1723 na ADI 4277 e na DPF 132. O sujeito ativo desses crimes que nós vamos ver, no caso desse crime especial, a bigamia, ele tem que estar casado. Então, é um crime próprio porque tem que estar casado a pessoa, o sujeito, né, ativo. Em relação ao sujeito passivo, o que eu queria dizer é isso. O que nós vamos observar é que em quase todos os tipos vai ser o Estado que vai ser a vítima. Nós vamos ter, na verdade, dois sujeitos passivos ou duas vítimas. Um, em um primeiro momento, que é o sujeito passivo primário ou imediato, que é o Estado. E, no segundo momento, é o cônjuge traído, que seria o sujeito passivo secundário. Uma outra informação importante que eu quero levantar para vocês em relação à testemunha, que mente quando do processo de habilitação. Essa testemunha, ela vai responder, ela vai ser partícipe nesse crime? Bom, Rogério Sanches e Luiz Regis Prado entendem que sim, que elas são partícipes. Por outro lado, Mirabete entende que não, entende que ela não participou do núcleo do tipo que é contrair um casamento. Mas é importante e interessante a questão da apresentação de documentos falsos. A apresentação de documentos falsos, ela vai configurar a falsidade ideológica, e essa falsidade ideológica, ela vai ser absorvida pelo 235 ou vai responder por dois crimes? Vamos ver o que o STJ já manifestou a respeito. O delito de bigamia exige, para se consumar, a precedente falsidade, isto é, a declaração falsa, no processo preliminar de habilitação do segundo casamento, de que não existe impedimento legal, constituindo-se a falsidade ideológica crime meio, etapa da realização da prática do crime de bigamia, crime fim. Não há concurso do crime entre estes delitos. Assim, declarada anteriormente a atipicidade da conduta do crime de bigamia pela corte de origem, não há como, na espécie, subsistir a figura delitiva da falsidade ideológica, em razão do princípio da consunção. Ordem concedida para determinar a extensão dos efeitos quanto ao trancamento da ação penal do crime de bigamia, anteriormente deferido pelo Tribunal ACO, à figura delitiva precedente da falsidade ideológica. Bom, então eu passo agora para vocês a classificação doutrinária. Vamos ver juntos, né? Que é um crime simples, porque a ofensa é somente a um bem jurídico, é próprio, só pode ser praticado por pessoas casadas, material, exige resultado naturalístico para sua consumação, é um crime de dano, porque vai causar lesão ao casamento, de forma vinculada, ou seja, o meio de execução está agregado ao que determina a lei civil, que é o que dispõe sobre casamento, comissivo, porque vai exigir uma ação instantânea de efeitos permanentes, porque vai se consumir no momento em que é homologado o casamento, mas os seus efeitos vão se prolongar no tempo. Plurissubjetivo, exige a presença de duas pessoas. Plurissubsistente, a execução pode ser fracionada, doloso e admite tentativa, até mesmo porque ele é plurissubsistente, né? A consumação e tentativa, né? Pode ser crime material. Então, gente, desculpa que eu engasguei aqui. Consumação e tentativa. Por ser crime material, é essencial para sua consumação que o segundo casamento venha, de fato, a ocorrer. Trata-se de crime instantâneo, né, que se consuma no momento do casamento, mas com efeitos permanentes que se arrastam no tempo, como eu já havia explicado para vocês. A questão agora é sobre o casamento realizado no exterior. Casamento realizado no exterior, mas que não é homologado no país e a pessoa contrai um outro casamento aqui no país, vai configurar a bigamia? Vamos imaginar, eu caso no exterior e o meu casamento não é homologado aqui, e eu vou contrair um novo casamento aqui. Estou contraindo o crime de bigamia? Vamos ver o que o TJMG já manifestou a respeito. Casamento realizado no exterior. O fato de não ter a apelante homologado o seu casamento, firmado em solo americano no Brasil, não retirou a sua condição de pessoa casada, levando-a a cometer o crime de bigamia, quando contraiu as novas núpcias. A própria omissão da recorrente em relação ao primeiro casamento, quando efetuou os trâmites do segundo matrimônio, demonstra sua condição dolosa, situação que afasta a hipótese de erro de tipo. Não tivesse o intuito doloso
A acusada poderia ter se certificado junto ao cartório de Ipatinga acerca da validade do seu primeiro casamento, evitando-se assim a ocorrência do crime. Hoje eu tô soluçando um pouco, gente, desculpa. Mas na hora que eu vou ler eu dou umas paradinhas. Bom, então nós vimos o crime bigamia e nós vimos o seguinte, que é importante, vamos supor que numa prova, até mesmo para a gente analisar um caso, a gente tem que pensar na DI, na DPF, né, no Código Civil, na questão da família. Nós temos que pensar na possibilidade de poligamia, a diferença com o adultério e pensar que o sujeito ativo do crime, eles têm que ser uma pessoa casada civilmente. Não pode ser uma pessoa que casou no religioso e depois contraiu o casamento no civil. Não vai configurar bigamia. Ela tem que estar casada no civil e o novo casamento também tem que ser no civil, certo? Vamos então agora ver o artigo 236, que traz induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Contrair casamento induzindo em erro essencial ou outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento, que não seja casamento anterior, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único, a ação penal depende de queixa do contraente, enganado, e não pode ser intentada, senão depois de transitar em julgado a sentença, que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, nós temos que observar o seguinte, que o artigo 236, ele traz contrair casamento. Então, contrair casamento, ao contrair casamento, ele tem duas formas, né? Induzindo uma pessoa em erro essencial. Para a gente saber o que é erro essencial, a gente tem que consultar o 1557 do Código Civil, que daqui a pouco eu ponho na tela para vocês. Induzir o outro contraente em erro essencial ou ocultar-lhe um impedimento. E as causas de impedimento também estão previstas no Código Civil, no artigo 1521. Bom, vamos ver o que esses artigos trazem. Artigo 1557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. 1. O que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida comum ao cônjuge enganado. 2. A ignorância de crime, anterior ao casamento, que por sua natureza torne insuportável a vida conjugal. 3. A ignorância anterior ao casamento, de defeito físico irremediável, que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Em relação aos impedimentos, o artigo 1521 vai trazer para a gente. Não podem casar. Aí aqui, gente, vamos prestar bastante atenção, porque vocês vão identificar com o que eu falei no começo do vídeo, com uma situação que está na mídia, um caso que está sendo investigado. Os ascendentes com os descendentes, seja parentesco natural ou civil. Então, pais com filhos não podem casar, sejam filhos biológicos ou adotivos. Os afins em linha reta, no caso, vamos supor, os irmãos, não podem casar. O adotante com quem foi cônjuge do adotado, e o adotado com quem foi o do cônjuge. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais, até o 3º grau, inclusive. O adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas, os cônjuges sobreviventes com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então, eu vou colocar para vocês aí na tela um meme que talvez vocês consigam imaginar a situação que aconteceu. Parece que essa deputada, ela adotou, acho que foram 55 crianças, e dessas crianças, com uma delas, ela casou. Eu não sei qual que foi a forma de adoção, se foi uma adoção legalizada, com todos os trâmites legais, e se o casamento também foi assim, legalizado, de forma que houve algum ruído aí durante essas burocracias, durante essas comprovações, né? E também há o dado que um dos filhos adotados, né, casou com uma irmã adotada. Então, é uma coisa para a gente pensar e desenvolver o raciocínio em relação aos crimes previstos no artigo 236. E antes da gente passar para o próximo artigo, 237, eu já vou dizer para vocês o seguinte, que a análise do artigo 237 vai ser remetida ao 236 e ao 235. Por isso, eu vou colocar na tela os três, para a gente poder visualizar e poder ver qual que é a diferença de um e de outro, tá bom?
Artigo 237. Conhecimento prévio de impedimento. Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. Artigo 235. Bigamia. Contrair alguém sendo casado novo casamento. E 236. Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Então, gente, aqui vamos observar que o artigo 237, contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Então, aqui ele vai falar de nulidade absoluta, de causas de impedimento de nulidade absoluta. A bigamia, ela já só fala contrair alguém sendo casado, novo casamento. E o 236, contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. A gente vai observar que há uma diferença, apesar de serem semelhantes, eles têm uma pequena diferença, inclusive na titularidade da ação penal. O 237, a ação penal é pública incondicionada, e o 235 também. E o 236 é ação penal privada e personalíssima. Outras questões que a gente tem que ver é o seguinte: o 237 é um crime material, se consuma com resultado naturalístico, e quando que é? Quando há declaração, a homologação do casamento, aquele famoso declaro-vos casado. Admite tentativa, diferente do 236, não exige fraude, como no 236, e o artigo 237 fala somente em causas de nulidade absoluta, diferente do artigo 236 também. Doloso, não se admite a modalidade culposa. Em relação à consumação e tentativa, por ser crime material, a sua consumação ocorre no momento em que o casamento é realizado. E por ser crime subsistente, a tentativa é possível. Outra coisa, tanto 236 como 237 são normas penais em branco que vão exigir uma norma complementar, que no caso é o que está previsto no Código Civil. No caso do artigo 236, eu já mencionei para vocês que é o artigo 1557 e o 1521. O artigo 237, ele vai exigir uma outra norma do Código Civil. Só um momento que eu vou conferir aqui para vocês. Isso, são as causas previstas no Código Civil que trazem sobre a nulidade absoluta do casamento. Vamos ver, então, o artigo 238, que é simulação de autoridade para celebração de casamento. Atribuir-se falsamente autoridade para a celebração de casamento. Pena detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Bom, o artigo 238, ele então vai se referir à questão da atribuição. Simulação, você vai simular que você é uma autoridade competente para celebrar o casamento. Você vai fingir que é o juiz de paz, só que você não é. Entendeu? E aí pode ser um outro servidor público que pense que ele tem poderes para tanto, só que ele não tem. Vamos ver aqui a classificação doutrinária desse tipo penal. No caso, um crime simples, comum, formal de consumação antecipada ou de resultado cortado, é um crime de dano, de execução livre, comissivo, instantâneo, unissubjetivo, não precisa de outra pessoa para ele ser cometido, basta a pessoa que vai enganar, que vai simular, unilateral ou de concurso eventual, e é um crime plurissubsistente. O bem jurídico tutelado vai ser a instituição, casamento, que tem que ser obedecidas às normas, os trâmites legais. Então, de uma forma, a tutela jurídica aqui, além da família, é também o casamento, instituído por lei. Então, quem é o sujeito passivo? Tanto o Estado, como o bem jurídico tutelado é a instituição, família, casamento, o Estado vai ser o sujeito passivo, e também o cônjuge que foi enganado. Os cônjuges podem ser também, a simulação ela pode ocorrer em relação aos dois que estão casando, então aos cônjuges de boa fé. E quem determina a norma que regulamenta as autoridades competentes para celebrar o casamento é o artigo 98, inciso 2º da Constituição, que dispõe: a União no Distrito Federal e nos territórios e os estados criarão,
justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. É um crime doloso, é necessário que o agente ele tenha efetivo conhecimento que ele não tem condições de celebrar o casamento, não tem atribuições para isso. Ele vai lá e o faz. Se ele pensa que tem e não tem, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, vai configurar o erro de tipo. A consumação e a tentativa pode se tratar de crime, por se tratar, né, de um crime formal, consuma-se com o ato de o agente atribuir-lhe a falsa autoridade, independente da efetiva realização do casamento. A tentativa será possível, né, na hipótese que o crime não se constitui de um único ato, e a ação penal é pública e incondicionada, e em face da pena combinada, pode aplicar os institutos da Lei 9.099. E o artigo 1550, que vai falar sobre a anulidade do casamento, ele traz: é anulável o casamento por incompetência da autoridade celebrante. Artigo 1554. Subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir a competência exigida na lei, exercer publicamente as funções de juiz de casamentos e, nessa qualidade, tiver registrado o ato no registro civil. O artigo 1550, ele vai falar que ele vai dispor que é anulável o casamento por incompetência da autoridade celebrante, certo? Até aí tudo bem. Então, se esse casamento que foi celebrado por uma autoridade incompetente, ele é anulado, os efeitos penais também vão retroagir, também vão ser anulados? Não. O artigo 239, como nós vamos ver agora, ele também tem uma pequena semelhança com 238. Enquanto o 238 ele trata sobre simular autoridade para celebrar casamento, o artigo 239 ele vai trazer simular casamento mediante engano de outra pessoa. É diferente, é um crime de simulação de casamento, que está no 239, uma detenção também de 1 a 3 anos, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. A diferença é que o outro simula autoridade, e esse daqui simula o casamento em si. E o que é importante nesse artigo é a gente lembrar que, se a simulação for em decorrência de fraude, a fraude for para fins sexuais, a gente vai aplicar o artigo 215, certo? E nesse tipo de crime a gente vai ver que a consumação ela vai acontecer com a simulação da celebração do casamento, com aquele faz de conta. E no caso, por ser um crime que permite, né, a tentativa, é um crime que permite a tentativa, é um crime que também exige o dolo. E por fim, em relação à pena mínima, né, é um crime também que a gente pode aplicar aos institutos despenalizadores do Código Penal, da Lei 9.099. Bom, esses eram os crimes que eu queria apresentar para vocês, os crimes contra o casamento. Os crimes contra a família, eles continuam, né, no artigo 241 em diante, que nós vamos ter o capítulo 2, os crimes contra o estado de filiação, porém nós vamos ver até aqui, até o artigo 240, que nós não vamos estudar porque é o adultério e ele já foi revogado, certo? Eu aguardo os comentários de vocês, porque a partir dos comentários é que eu tenho desenvolvido alguns pontos que durante o vídeo eu não desenvolvo. Às vezes eu fico muito presa num roteiro, muito presa em cada artigo, querendo explicar artigo por artigo, algumas questões eu não explico. Mas a partir do que vocês me perguntam, a gente consegue desenvolver mais alguns pontos, tá bom? Então, eu fico aguardando os comentários de vocês. Até mais, gente!